Olá, seres de luz. Hoje eu quero trazer um assunto aqui para vocês dentro da terapia, bem sério, bem sério. É sobre o narcisismo. Eu vou dar algumas dicas como você reconhecer um narcisista. Logo após a gente falar dos nossos colaboradores, ok? Colaborando conosco está a loja de artigos religiosos São Jorge e Xangô. Nesta loja você vai encontrar todos os produtos religiosos que cabem à sua necessidade para seus trabalhos, para suas orações, imagens, pós, banhos, tudo com um precinho maravilhoso. Fale com a Ju. Colaborando conosco está a Biostec Informática e manutenção em geral para os seus aparelhos eletrônicos. Fale com o Dr. Felipe, ele é muito 10. Também colaborando conosco está a loja aqui de Guareí, Flor do Campo Guareí. É uma loja maravilhosa onde você pode encontrar óleos essenciais, extratos naturais, velas aromáticas, vela para massagem, vários produtos maravilhosos na área do herbalismo. Fale com nossos amigos da loja Flor do Campo, daqui de Guareí. Todos os contatos você vai encontrar aqui na nossa descrição do vídeo, ok? Gente, essa turma ajuda pra valer, confia! Antes de dar as dicas para vocês, eu quero ler um textinho sobre o narcisismo. O narcisismo é o transtorno de personalidade narcisista. É uma condição psiquiátrica complexa que provoca no indivíduo um padrão generalizado de grandiosidade. Sentem-se superiores aos outros o tempo inteiro. Necessidade de atenção constante, adulação, além de falta de empatia. Esses comportamentos costumam causar relacionamentos conturbados, causar várias neuroses na pessoa que convive com o narcisista, chegando até casos graves de suicídio por quem é vítima de um narcisista. Essa patologia, ela é muito difícil de ser trabalhada, porque a pessoa que sofre esse transtorno muitas vezes não entende que é um transtorno. Ela realmente se julga superior e ela fala que é o caráter dela que é assim. Eu sou assim, não vou mudar. Se quiser ficar comigo é assim. Tem essas palavrinhas. Dentro da internet tem uma vastidão de assuntos sobre os narcisistas. Mas eu quero trazer para vocês a forma com que eu comecei a reconhecer que eu também fui uma das vítimas de narcisismo. Na realidade, eu acho que eu ainda sou. Mas hoje, estudando bastante, me tornando uma terapeuta, eu consigo não só conviver, como também ajudar quem convive, né? Vou pegar minha colinha aqui. Bom, uma das coisas que me ajudaram muito foi um ensinamento que meu avô me deu na minha infância. Nas brincadeiras são ditas as grandes verdades. E eu gravei essas palavras do meu avô e, vamos dizer assim, inconscientemente eu comecei a observar as pessoas que faziam isso. E depois estudando,
para ser terapeuta, que a gente estuda várias patologias, eu comecei a entender e reconhecer pessoas à minha volta, nas quais me trouxeram muito transtorno, que na realidade elas sofrem o transtorno narcisista. E por causa disso levam outras pessoas ao sofrimento, que no caso era eu. Uma das coisas que eu muito noto nos narcisistas é aquele hábito de sempre chegar para a pessoa e falar assim: o que seria de você sem mim? Gente, essa frase é uma frase até normal, numa brincadeira e tal, mas quando alguém falar essa frase para você, observe, tá? Porque muitas vezes esta frase, ela pode ser colocada como um alerta de um narcisista. Porque muitas vezes a pessoa fala na brincadeira, outras pessoas não. Elas falam na brincadeira esta frase: o que seria de você sem mim? Mas elas começam a penetrar na sua mente esta frase para que você comece a ficar preso nessa situação de você depende de fulano. Sem ele você não vive, sem ele você não anda. Ele generalizado, tanto que pode ser ele ou ela, tá? Sem a pessoa você não vive, sem ela você não chega a lugar algum, tá? Outra coisa que o narcisista tem o hábito de fazer é te constranger. O narcisista, ele gosta de te ver, como se diz assim, numa saia justa, para causar em você a sensação do medo. Aquilo é como se fosse um alimento para o narcisista. Ele sempre dá um jeitinho de te engrandecer, te diminuindo. Estranho isso, né? Engrandecer e diminuindo. Porque ele coloca, em palavras, ele vai falar coisas que te comparam a pessoas, te deixando para baixo. Ok? O narcisista, ele nunca admite que está errado, tá? Mesmo que ele esteja errado, que ele chega na consciência de que ele está errado, ele vai tornar a situação em uma forma que o erro dele não vai ser dele, sim seu. Certo? Vamos dizer assim, eu tô errado, mas você fez porque você tá errado de ter feito. Se você sabia, então você não faz. Sabe? Tipo essas historinhas. Não. É ele tentando um jeitinho de afirmar a certeza dele, porque ele sempre está certo. Outra coisa que ele impõe também é tipo assim, ele te dá razão tirando sua razão, sabe? Tem uma frase que diz muito isso, que é: você fala a coisa certa na hora errada. Essa frase é bem típica dos narcisistas, tá? Porque tipo assim, você em forma alguma você nunca vai ter certo. Mesmo que você esteja certo, ele vai dar um jeitinho de você ter falado algo na hora errada ou agido de forma errada. Então o narcisista, ele sempre te impõe que ele é a razão de tudo. Uma outra coisa que ele faz também é a humilhação. Sempre o narcisista está te colocando em situação de humilhação. Se você é uma pessoa estudiosa, trabalhadeira, ele sempre vai colocar alguém que você sabe que é inferior, tá? Ninguém é inferior a ninguém, gente, mas é uma metodologia de falar, tá? Alguém que tem um curso inferior ao seu, vamos dizer assim. Ele vai colocar para você como se aquela pessoa fosse melhor do que você, porque ela é mais poderosa, ela é a especial, tá? Só que se engana quem acredita que exista alguém especial para um narcisista. São raros os casos que o narcisista escolhe alguém para ser especial de verdade. Raramente
Ele vai ter alguém que ele vai nutrir algum sentimento sincero. Muitos confundem o narcisismo com a psicopatia. A psicopatia, a pessoa não tem sentimento nenhum, tá? E já o narcisista, ele tem um ego inflado com um balão enorme, tá? O narcisista, ele se alimenta da sua negatividade. Como assim? Porque eu sou uma pessoa negativa? Não, porque ele torna você uma pessoa negativa, tá? Na sua convivência, tudo que você quer fazer, ele vai dar um jeito de te manipular para dar errado e depois ele vai tacar na sua cara que você fez errado, tá? Existe meio de superar um narcisista? Sim, existe. Eu não digo assim, eu sou a melhor do mundo. Não sou, tá? Eu gosto de trabalhar a minha terapia de uma forma diferente, porque eu gosto de trabalhar com aquilo que eu já vivi, para que eu possa ter argumentos para te ajudar no que você está sofrendo de verdade. Mas a terapia, tanto a holística como a terapia psicológica, é fundamental para um escravo de um narcisista. Nossa, que palavra forte! Sim, é forte falar um escravo do narcisista. Por quê? Porque a pessoa, para ele, é um escravo. Para quem tem o transtorno narcisista, o seu companheiro, a sua companheira, seu filho, sua filha, eles são os seus escravos. Então, para eles, você só tem algum tipo de valor quando você dá lucro. Como dá lucro? Financeiramente? Não. Quando ele pode se alimentar do seu sofrimento. O narcisista, eu comparo, falando da área de religiosa, assim, como um demônio. Ele suga toda a sua energia. Tá? Nossa, mas e agora? E se o narcisista for uma mãe, um pai, um irmão? Pois é, há casos e mais casos nessa situação. Então o que acontece? Você não vai poder fugir. Mentira, você pode fugir. Você pode fugir de tudo e de todos, mas óbvio que um dia você vai acabar voltando, certo? Então o que você tem que fazer num caso desse? Quando você reconhece que alguém que você muito ama é um narcisista, não mude seu jeito de ser com ele, porque você está abrindo uma guerra na qual muitas vezes você vai perder, tá? O que você precisa fazer é se armar psicologicamente, tá? Para você enfrentar verdadeiramente um narcisista e conseguir ganhar dele, porque é uma espécie de jogo que eles vivem, você não vai poder bater de frente. Se você for uma pessoa impaciente, se você for uma pessoa que quer demonstrar sua razão porque você tá com razão, cuidado, você pode ser um narcisista também. Ou você já pode estar contaminado com a ideologia do narcisista. Então você começa a se espelhar. Como eu sempre falo, gente, nós somos um espelho. Aquilo que a gente aponta nos outros é exatamente o que tem dentro da gente. Quando você aponta o defeito em alguém, automaticamente você acha dentro de você algum item que está relacionado com aquele defeito que você tanto aponta. Não é todos, mas aquele que você fica ali, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Cuidado, esse odeio pode ser o contrário. Você pode estar fazendo isso, tá? A nossa mente, ela começa, a verdadeira razão, o seu caráter, o seu eu, começa na infância.
Muitas vezes, quando a sua infância é conturbada, quando a sua infância é cheia de traumas, às vezes você até apaga da memória, mas automaticamente isso vai te ferir profundamente, de tal forma que você não consegue evoluir. Quando a gente fala sobre crenças limitantes, por quê? Porque são coisas que aconteceu, ensinamentos que aconteceram, que sempre vão te limitar em tudo que você vai fazer no futuro. É uma religiosidade que não condiz com a sua, é uma ideologia que não condiz com a sua, uma filosofia de vida que não condiz com a sua, mas você fica preso ali naquela tradição paternal, maternal, tá? Muitas vezes isso pode te fazer facilmente cair nas garras de um narcisista. Porque 90% das pessoas que são capturadas, vamos dizer assim, por estes narcisistas, são exatamente pessoas mal resolvidas, carentes em demasia. Então, o ideal é você sempre procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Como eu já falei várias vezes, isso não é para louco, é para todos. Ainda mais agora, pós-pandemia, nós estamos com traumas e traumas e traumas incubados na nossa mente, tá? É ideal você procurar um tratamento desse porte. E para você que já se encontra nos braços de um narcisista, não é batendo de frente que você vai conseguir se libertar, voltar a ter sua autoestima restabelecida. É apenas com tratamento, sim, tratamento terapêutico, tratamento até mágico, tá? A magia também pode ajudar bastante você a se libertar, porque, como eu falo, gente, magia é manipulação de energia, tá? Magia não é maldade. Foi-se o tempo que magia era só maldade. Hoje em dia é bem entendido, porque, como se diz, é mais esclarecido para que servem estas obras de arte chamadas magia. Porque a magia é para viver e não para morrer, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês a respeito do narcisismo. Eu sei que muita gente não pode se identificar com falando, eu tenho, fulano é narcisista, ciclano. Para isso, gente, tem o sigilo médico. Aqui no vídeo, você não é obrigado a falar que você tem um narcisista. Você pode fazer uma pergunta aleatória, tá? Você pode usar várias formas de perguntar. E de outra forma, se você não quiser deixar sua pergunta aqui no nosso vídeo, gente, vocês têm o meu contato do WhatsApp para mandar as perguntas, para mandar esclarecimento, para quem sabe até querer fazer um tratamento, tá? Eu tô aí aberta a todos que precisarem. Então, meus amores, uma coisa que eu peço a vocês é compartilhem esse canal, se inscrevam no canal. Eu não tô aqui direto, mas eu tô começando a voltar devagarinho, de acordo com a minha demanda, que eu consigo gravar os vídeos para vocês. E vou estar nas outras redes sociais que também estão aqui na descrição, tá? Não pode falar aberto, mas estão na descrição, vocês vão saber como me encontrar. E uma coisa que eu quero falar bem séria para todos que são sobreviventes de narcisismo, dos narcisistas: só não tem jeito para a morte se você não permitir que Deus chegue antes, tá? Tá doído? Tá sofrido? É desesperador? É. Mas te apega na tua fé, porque só ela vai te libertar desse grande mal. Por que só ela? Porque com ela você vai ter a garra
para buscar ajuda. Não enfrente sozinha essa barra. Jamais tente enfrentar sozinha essa barra. Porque, além de tudo, saiba, esta pessoa está doente. O narcisismo é um transtorno, ou seja, é uma doença. Então, antes de julgar, se coloque no lugar. Existem vários tipos de dores, mas todas elas têm uma cura. Ok? Então, gente, dá uma forcinha pra gente aí, deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui, coloca suas perguntas para trazer mais assuntos aqui na área da terapia e da magia também, viu? Não tem problema, só colocar aqui as perguntas que a gente vai respondendo com vídeos, ok? Beijos de luz e até a próxima!